Sejam bem-vindos ao curso profissionalizante em Gestão da Produção Industrial do CETESA São Paulo. Meu nome é Felipe Schoenel e vou ministrar algumas das matérias deste curso. E para que nós possamos entender a maneira mais clara do funcionamento de um curso online, neste primeiro momento, então, estaremos conversando sobre a nossa metodologia e, então, iniciaremos nossa aula. Nosso curso ele é dividido em duas partes que serão realizadas simultaneamente. A primeira parte são as videoaulas e a segunda parte vocês vão ter acesso através do ambiente virtual de aprendizagem, o Aula. Acessando este link, vocês terão acesso ao material de referência e um chat para discussões de assuntos sobre a matéria com os demais alunos. É importante também lembrar que, ao final de cada capítulo, vocês terão que realizar uma série de exercícios. Estes exercícios vão ser que vão determinar a sua frequência. Se você realizar estes exercícios e tiver um acerto superior a 75%, logo você estará garantindo o seu certificado de conclusão de curso. Caso contrário, você receberá apenas o certificado de participação. Estas duas partes somadas do nosso curso garantem uma carga horária de 32 horas, ok? Neste tempo, vocês vão estar estudando teorias gerais da administração, métodos e tempos, qualidade, logística, vendas, PCP, Sistema de Gestão Integrada, o ERP, gestão de operação, robótica e, para dar início a essa nossa primeira aula, nós vamos conversar um pouco sobre como se deu essa industrialização no mundo e alguns termos que são utilizados dentro da empresa. Assim nós vamos obter uma visão genérica sobre as organizações, ok? Então vamos começar a conversar um pouco sobre a evolução histórica da administração. E para nós conversarmos sobre a evolução da administração dentro das indústrias, nada mais certo do que falar da função produção. Esta função, ela sempre esteve presente no cotidiano das pessoas. Para entender o que seria essa função de produção, vamos pensar a seguinte maneira. É transformar um bem tangível em outro com uma utilidade maior. A gente percebe essa função produção desde os tempos pré-históricos, onde o homem ele polia as pedras para fazer alguns utensílios para utilizar na caça e assim alimentando a sua família. Constatamos também que nessa revolução aparece o surgimento então dos artesãos, que passaram a produzir certos utensílios sob encomenda, estipulando prazos e seguindo critérios, pedidos dos seus clientes, e logo com o aumento desses pedidos, contratavam-se cada vez mais funcionários para auxiliá-los no desenvolvimento dessa atividade. Vejamos então o slide 1. Temos aqui que a revolução industrial, essa evolução, ela começou pela Revolução Industrial, que foi o grande marco para a mudança da produção artesanal, para de fato do que nós conhecemos hoje, a produção industrial. Nesse período, James Watt ele descobriu a máquina a vapor, que então acabou substituindo todo o trabalho braçal, o trabalho mais forçado que o homem desempenhava dentro da indústria, pela máquina. Também temos Frederick Taylor, que foi o pai da administração científica, pois foi a partir dele que partiu as primeiras observações e trabalhos para se aumentar a produtividade dentro da indústria com o menor custo possível. O que se fazia, então? Você treinava uma pessoa para ela realizar a mesma atividade o tempo inteiro. Com isso, você iria obter uma qualificação desse funcionário melhor. Com essa qualificação, você teria um maior rendimento, pois a gente sabe que quanto mais a gente faz com mais qualidade e rapidez para a realização dessa atividade. Também existe uma maneira para a gente medir essa produtividade dentro da indústria, onde identificamos as entradas, o que neste curso nós chamaremos de input, e que pode ser um serviço, matéria-prima, enfim, toda e qualquer entrada que podemos mensurar e identificarmos. Também temos os output, que seriam as nossas saídas.
Vejamos aqui no nosso slide 2. Nós temos então a produtividade, o output, dividido pelo input. O que seria isso? Você tem uma quantidade de matéria-prima que está entrando dentro da sua empresa. E você tem também uma saída. Logo, se você tem uma entrada, provavelmente a saída ela não poderá ser maior que essa entrada. Caso você fazendo essa divisão, você obtenha um valor superior a 1, é que alguma coisa então você tenha calculado errado. Agora, se esse valor for igual a 1 ou muito próximo de 1, consequentemente isso vai lhe dizer que a sua produção ela está com uma produtividade muito boa. Então é sempre bom a gente se atentar que valores mais aproximados de 1, não ultrapassando 1, é o que garante a nossa produtividade melhor. Tá? Com essa ideia, então, de se obter pouca variação na produtividade, algumas técnicas foram apresentadas para, cada vez mais, a gente ter uma produção mais enxuta, sem muito desperdício, né? E o aproveitamento máximo dos inputs. A produção enxuta, ela deu a introdução a vários outros conceitos, que veremos agora a partir do nosso slide 3. Nós temos o processo de Just-in-Time, que é o chamado JIT. Esse JIT é o processo que gerencia a produção, objetivando o maior volume possível de produção, usando o mínimo de matéria-prima, embalagens, estoque intermediário, recursos humanos, enfim. E tudo isso tem que ocorrer no momento exato em que o cliente ele faz o pedido para a empresa. Também temos aqui a engenharia simultânea, que é um conceito que se refere à participação de todas as áreas funcionais da empresa no desenvolvimento do projeto do produto, tanto quanto os clientes, tanto quanto os fornecedores, eles também têm que estar envolvidos em todos esses nossos processos. Também temos aqui a tecnologia de grupo, que nada mais é do que uma filosofia de engenharia e manufatura, que ela identifica as similaridades físicas dos componentes, com roteiros de fabricação semelhantes, agrupando esses processos em processos produtivos comuns. Isso facilita a definição de células de produção. O que seriam aqui as nossas células de produção? São espaços dentro da produção, são divisões dentro da produção que focaliza a produção de um item específico. Estamos desenvolvendo uma cadeira. Em uma célula de produção se faz o pé, em outra célula de produção se faz o assento. Então, definiríamos célula de produção como sendo partes isoladas de produção que fazem somente uma peça. Também temos o consórcio modular. O que seria o consórcio modular? São várias empresas que trabalham dentro de uma estrutura apenas, dentro de um layout apenas, com o objetivo de desenvolver um produto comum. Eu quero fazer um carro. Então, o que eu posso fazer? Eu monto uma parceria com uma empresa metalúrgica, outra parceria com uma empresa de plástico, e todas essas empresas elas vão trabalhar em conjunto para que eu consiga então obter o meu produto final, que seria a construção de um automóvel, né? Entramos agora no conceito de desdobramento da função qualidade. O que podemos entender disso? Nada mais é do que uma metodologia que visa levar em conta o projeto do produto, tendo todas e as principais exigências do nosso consumidor, a fim de nós conseguirmos atendê-las e como suplantá-las então dentro da empresa. Como o nome próprio já diz, ele sugere a qualidade, né? Em função que primam pelos seus procedimentos e objetivos, que em cada estágio do meu ciclo de desenvolvimento de produto, desde a pesquisa, desde o desenvolvimento até a sua venda. Também temos o Coma Careship, que ele seria o quê? Uma ligação bem próxima com o cliente e o meu fornecedor, com mais alto nível de proximidade. Eu tenho uma empresa e gostaria de fechar parceria
com o meu fornecedor para que ele repusesse todo o meu estoque, ou de matéria-prima, ou de embalagens, sem eu ter que estar me preocupando em fazer isso. Então, com esse sistema de Coma Cash, eu consigo fazer essa ligação muito próxima com o meu fornecedor e sempre manter os meus estoques em dia, sem a minha empresa, sem a minha indústria, sem a minha organização ter que ficar se preocupando de uma maneira mais agressiva com isso. Também temos os sistemas flexíveis de manufaturas, que nada mais é um conjunto de máquinas de controle numérico interligadas por um sistema central de estoque e por um sistema central de controle, tá? Enfim, o que nós podemos entender com isso? Eu tenho uma máquina apenas que ela vai controlar todo o meu processo de produção. O meu produto ele entra, é levado através de uma esteira que entra em uma máquina, realiza uma certa transformação. Essa transformação, esse meu produto que essa máquina irá transformar, será encaminhada novamente através de uma outra esteira que destinará ele para embalagem, enfim, para um outro procedimento. Então é isso que nós podemos chamar de manufatura integrada por computador. Também temos aqui o Bem Marketing, que nada mais é do que eu colocar dentro do meu setor cases de sucesso ou implementações bem-sucedidas que eu consigo através de outros setores. Temos também o Bem Marketing, que ele é o quê? Que eles são comparações do processo de um setor ou de uma organização em relação aos outros setores ou concorrentes diretos ou indiretos. Significa o quê? Que eu posso pegar uma ideia que está sendo aplicada de maneira positiva e que deu um resultado, que deu uma resposta positiva em outro setor da minha empresa ou até em uma outra empresa, pesquisá-lo e ver a disponibilidade de eu estar aplicando isso dentro do meu próprio setor, dentro da minha própria organização. Todos esses conceitos, eles são de grande validade hoje dentro de uma indústria, mas é muito importante também lembrarmos que os compradores, eles estão ficando cada vez mais exigentes e praticamente temos que estar customizando a nossa produção para podermos atendê-los da melhor maneira possível. E a busca por essa customização é o que definirá a sobrevivência da indústria do futuro. E temos algumas características, como por exemplo, manter a alta produtividade na forma de produção enxuta. Assim nós vamos garantir que esta produção ela tenha ferramentas de gestão táticas e estratégicas que elas devem estar intimamente ligadas com os objetivos da empresa. Tá? Vamos avançar então para o próximo slide para a gente conhecer quais seriam essas ferramentas. Nós temos aqui projeto de produtos e processos. O que seriam? Eles são desenvolvidos junto com os processos onde serão fabricados, pois como nós projetamos um produto e seus processos, temos que ter claro quais são os processos que a matéria-prima irá ser transformada, para gerar o meu produto final. Também a quantidade de pessoas e equipamentos necessárias e a função que cada uma dessas pessoas vai ter dentro deste processo. Enfim, nós temos que ter claro toda a logística de produção deste meu produto. Outro tópico bastante importante é o meu layout. As empresas, elas tendem a utilizar a estrutura da unidade fabril hoje dividida em várias células de produção, sempre maximizando o seu espaço, elevando o grau de automação e diminuindo assim todos os gargalos de produção que poderiam existir se essa produção ela fosse conjunta, ela fosse toda ela unida. É importante também nós mantermos a empresa ordenada para que ela tenha uma comunicação visual eficaz. Tomamos como exemplo o estoque físico de uma empresa. Se esse estoque bem organizado, podemos identificar o material existente nele com maior facilidade. Logo, nós vamos economizar mais tempo, iremos dispor deste funcionário que iria ter que ficar dentro desse meu estoque, fazendo a conferência desse material se ele estivesse todo desorganizado. Logo, isso se reverte em benefício para a empresa
e, claro, não gera todo o custo de se ter um funcionário especificamente para este departamento, né? A fábrica também pode ter ferramentas de gestão do conhecimento, que é o quê? Onde todos os colaboradores podem oferecer sugestões ao seu chefe de seção para estar proporcionando uma melhoria no desempenho da produção. Bastante importante também é a questão de respeitar os princípios ergonômicos e de segurança e de bem-estar do colaborador, pois quem fará a nossa produção ser melhor sucedida é o nosso colaborador. Para garantir, então, esse desempenho da produção, não basta apenas ferramentas de cunho técnico. É muito importante levar em consideração o capital humano e seu comportamento, focalizando sempre a qualidade de vida dos nossos funcionários. É importante garantir sempre equipamentos que possam trazer tecnologia, qualidade e maior produtividade dentro das organizações. Outro quesito para se avaliar a produtividade é a escassez de recursos. Citamos, por exemplo, o racionamento de energia elétrica que ocorreu aqui no Brasil entre os anos de 2011 e 2012, que para a indústria gerou um custo muito grande, porque certas indústrias elas não têm um gerador próprio, logo mantendo a sua produção parada, isso gera custo, isso gera desperdício de materiais, enfim, se eu não produzo, eu não consigo estar agregando valor ao meu produto. Outra ferramenta também bastante utilizada dentro das empresas é a pesquisa e desenvolvimento, que ela auxilia na implementação de novas técnicas e analisa se essas tecnologias elas são possíveis de dar aumento em produtividade médio ou a longo prazo. Agora, pensando numa abordagem mais gerencial, que talvez seja uma das ferramentas mais significativas, é o sistema de gerenciamento que as organizações utilizam. Essa ferramenta de gerenciamento é o que vai determinar hoje o sucesso ou o fracasso de uma organização. Avançando aqui também na nossa aula, nós vamos ver aqui no próximo slide o sistema de produção básico nas empresas, que se resume, na verdade, na entrada de um produto, no seu processo de transformações e em sua saída. Temos aqui no nosso slide que todos os fatores que são as entradas, os inputs da nossa cadeia de transformação. Isso entra a nossa mão de obra, isso entra o capital, a energia, a nossa matéria-prima que nós vamos estar utilizando para fazer essa transformação. Muito importante aqui, nós ressaltarmos também a questão da informação, né? Que essa sim, ela passa por um processo de transformação melhor. Você coleta uma série de dados dentro da nossa produção, reverte ela em uma informação e transformamos ela então numa saída, né, através da informação, que seriam os nossos outputs. Nada mais do que pode ser um produto, no caso de estar processando uma matéria-prima, ou um serviço, né, em questão de alguma informação, na questão de venda, enfim. E a saída de mercadoria, né, é o que vai chegar na mesa dos nossos consumidores, que a gente vai colocar então no meio ambiente. Se nós utilizarmos todas essas noções básicas no nosso dia a dia, nós iremos perceber uma melhora muito grande no nosso sistema produtivo e no nosso setor. E para mensurar essa melhora contínua, nós temos algumas técnicas que nós vamos estar utilizando. Para que todos esses processos eles possam ser realizados, nós contamos com a administração da produtividade. E para que isso aconteça, nós temos que seguir alguns passos. Vejamos então aqui no nosso slide. Nós temos nesse slide um certo ciclo. Esse meu ciclo ele vai da medida da minha produtividade, avaliação da produtividade, planejamento da produtividade e melhoria da produtividade. Como que eu consigo compreender esse slide
de uma maneira melhor e mais eficaz. Eu tenho um determinado problema, que ele tem que ser avaliado. Vamos supor que nós trabalhamos então numa indústria de parafusos. Durante essa minha cadeia de produção, alguns parafusos estão saindo da minha máquina com uma dimensão errada. Então eu vou avaliar o meu problema e vou ver as possíveis razões que ele possa estar acontecendo. Através disso, eu vou fazer um planejamento da minha produtividade, vou fazer um planejamento, o que eu posso fazer então para resolver este meu problema, traçando algumas ações e alguns objetivos para que eu consiga resolver ele da melhor maneira possível e sempre lembrando do meu just in time, claro. Quando eu fizer isso e eu ver que isso é possível aplicar dentro do meu processo produtivo para eu ter uma melhoria da minha produtividade, eu vou estar sempre atento para eu estar medindo, para eu estar avaliando, mensurando isso, se realmente a ideia que foi proposta para a melhoria, ela está trazendo um benefício para a empresa. Então eu posso fazer uma coleta de diversos parafusos por uma amostragem para eu identificar se o tamanho deles estão sendo correto ou se não estão. Então isso que seria a minha medida da minha produtividade. Agora, avançando mais um pouquinho, vamos para o slide 8, que então nós iremos utilizar as noções básicas que nós tínhamos visto até então, e nós vamos utilizar isso através de uma fórmula para que nós possamos medir a produtividade total, que nada mais é do que a nossa saída, e essa saída nós vamos medir ela em dois momentos. E, medindo ela em dois momentos, nós vamos dividir pelas minhas entradas, das quais também nós iremos medir em dois momentos distintos. Ok? Então nós temos aqui a fórmula no nosso slide, que seria a minha produção total, que ela é igual à minha saída, meu output, dividido pela minha entrada, meu input, que vale lembrar que elas serão medidas em dois momentos distintos. Ok? Bom, chegamos ao fim dessa nossa primeira aula. Antes de me despedir, eu quero avisá-los que todas essas fórmulas têm aplicação prática em nosso material de referência, que vocês vão ter acesso para este material através do ambiente virtual de aprendizagem, que é o aula que nós comentamos logo no início da nossa aula. Em algum caso de dúvida, se vocês não entenderem alguns dos slides ou alguns dos exercícios propostos pelo nosso material de referência, vocês podem estar entrando em contato com cetese.tutoria@gmail.com e nós iremos então estar solucionando essas dúvidas a vocês. Ao final do capítulo também há uma série de exercícios que eles terão que ser resolvidos e enviados através do nosso e-mail tutorial, que também é cetese.tutoria@gmail.com. E gostaria de agradecer a todos vocês por estarem assistindo a nossa videoaula. Bons estudos e até a próxima aula. Ele se lembra que se arrependeu de ter esquecido que era seu, o seu amor. Ele acha que já se estendeu, alguma coisa ele entendeu e mesmo assim não pode voltar. E se ele sou eu, mas não vai notar. E se ele sou, se um dia voltar.
Sejam bem-vindos ao curso profissionalizante em Gestão da Produção Industrial do CETESB São Paulo. Meu nome é Felipe Schoenel e vou ministrar algumas das matérias deste curso. E para que nós possamos entender a maneira mais clara do funcionamento de um curso online, neste primeiro momento, então, estaremos conversando sobre a nossa metodologia e então iniciaremos nossa aula. Nosso curso ele é dividido em duas partes que serão realizadas simultaneamente. A primeira parte são as videoaulas e a segunda parte vocês vão ter acesso através do ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Acessando este link, vocês terão acesso ao material de referência e um chat para discussões de assuntos sobre a matéria com os demais alunos. É importante também lembrar que, ao final de cada capítulo, vocês terão que realizar uma série de exercícios. Estes exercícios vão determinar a sua frequência. Se você realizar estes exercícios e tiver um acerto superior a 75%, logo você estará garantindo seu certificado de conclusão de curso. Caso contrário, você então receberá apenas o certificado de participação. Estas duas partes somadas do nosso curso garantem uma carga horária de 32 horas, ok? Neste tempo, vocês vão estar estudando teorias gerais da administração, métodos e tempos, qualidade, logística, vendas, PCP, Sistema de Gestão Integrada, o ERP, Gestão de Operação, Robótica e, para dar início a essa nossa primeira aula, nós vamos conversar um pouco sobre como se deu essa industrialização no mundo e alguns termos que são utilizados dentro da empresa. Assim nós vamos obter uma visão genérica sobre as organizações, ok? Então vamos começar a conversar um pouco sobre a evolução histórica da administração. E para nós conversarmos sobre a evolução da administração dentro das indústrias, nada mais certo do que falar da função produção. Esta função, ela sempre esteve presente no cotidiano das pessoas. Para entender o que seria essa função de produção, vamos pensar a seguinte maneira. É transformar um bem tangível em outro com uma utilidade maior. A gente percebe essa função produção desde os tempos pré-históricos, onde o homem ele polia as pedras para fazer alguns utensílios para utilizar na caça e assim alimentando a sua família. Constatamos também que nessa revolução aparece o surgimento então dos artesãos, que passaram a produzir certos utensílios sobre encomenda, estipulando prazos e seguindo critérios, pedidos dos seus clientes, e logo, com o aumento desses pedidos, contratavam-se cada vez mais funcionários para auxiliá-los no desenvolvimento dessa atividade. Vejamos então o slide 1. Temos aqui que a revolução industrial, essa evolução, perdão, desculpe, ela começou pela Revolução Industrial, que foi o grande marco para a mudança da produção artesanal, para de fato do que nós conhecemos hoje, a produção industrial. Nesse período, James Watt ele descobriu a máquina a vapor, que então acabou substituindo todo o trabalho braçal, o trabalho mais forçado que o homem desempenhava dentro da indústria, pela máquina. Também temos Frederick Taylor, que foi o pai da administração científica, pois foi a partir dele que partiu as primeiras observações e trabalhos para se aumentar a produtividade dentro da indústria com o menor custo possível. O que se fazia, então? Você treinava uma pessoa para ela realizar a mesma atividade o tempo inteiro. Com isso, você iria obter uma qualificação desse funcionário melhor. Com essa qualificação, você teria um maior rendimento, pois a gente sabe que quanto mais a gente faz com mais qualidade e rapidez para a realização dessa atividade. Também existe uma maneira para a gente medir essa produtividade dentro da indústria, onde identificamos as entradas, o que neste curso nós chamaremos de input,
e que pode ser um serviço, matéria-prima, enfim, toda e qualquer entrada que podemos mensurar e identificarmos. Também temos os output, que seriam as nossas saídas. Vejamos aqui no nosso slide 2. Nós temos então a produtividade, o output, dividido pelo input. O que seria isso? Você tem uma quantidade de matéria-prima que está entrando dentro da sua empresa. E você tem também uma saída. Logo, se você tem uma entrada, provavelmente a saída ela não poderá ser maior que essa entrada. Caso você, fazendo essa divisão, você obtenha um valor superior a 1, é que alguma coisa então você tenha calculado errado. Agora, se esse valor for igual a 1 ou muito próximo de 1, consequentemente, isso vai lhe dizer que a sua produção ela está com uma produtividade muito boa. Então, é sempre bom a gente se atentar que valores mais aproximados de 1, não ultrapassando 1, é o que garante a nossa produtividade melhor. Tá? Com essa ideia, então, de se obter pouca variação na produtividade, algumas técnicas foram apresentadas para, cada vez mais, a gente ter uma produção mais enxuta, sem muito desperdício, né? E o aproveitamento máximo dos inputs. A produção enxuta, ela deu a introdução a vários outros conceitos, que veremos agora a partir do nosso slide 3. Nós temos o processo de Just-in-Time, que é o chamado JIT. Esse JIT é o processo que gerencia a produção, objetivando o maior volume possível de produção, usando o mínimo de matéria-prima, embalagens, estoque intermediário, recursos humanos, enfim. E tudo isso tem que ocorrer no momento exato em que o cliente ele faz o pedido para a empresa. Também temos aqui a engenharia simultânea, que é um conceito que se refere à participação de todas as áreas funcionais da empresa no desenvolvimento do projeto do produto, tanto quanto os clientes, tanto quanto os fornecedores, eles também têm que estar envolvidos em todos esses nossos processos. Também temos aqui a tecnologia de grupo, que nada mais é do que uma filosofia de engenharia e manufatura, que ela identifica as similaridades físicas dos componentes, com roteiros de fabricação semelhantes, agrupando esses processos em processos produtivos comuns. Isso facilita a definição de células de produção. O que seriam aqui as nossas células de produção? São espaços dentro da produção, são divisões dentro da produção que focaliza a produção de um item específico. Estamos desenvolvendo uma cadeira. Em uma célula de produção se faz o pé, em outra célula de produção se faz um assento. Então, definiríamos célula de produção como sendo partes isoladas de produção que fazem somente uma peça. Também temos o consórcio modular. O que seria o consórcio modular? São várias empresas que trabalham dentro de uma estrutura apenas, dentro de um layout apenas, com o objetivo de desenvolver um produto comum. Eu quero fazer um carro, então o que eu posso fazer? Eu monto uma parceria com uma empresa metalúrgica, outra parceria com uma empresa de plástico, e todas essas empresas elas vão trabalhar em conjunto para que eu consiga então obter o meu produto final, que seria a construção de um automóvel, né? 9 minutos já. Também vamos ter, ao seguir dessas aulas, ao seguir desse slide, o desdobramento da função qualidade. O que seria esse Carol, fica prestando atenção aqui também, pô, você me quebrou as pernas. Não consigo fazer 10 coisas no mesmo tempo. Não, vai ter que ficar. Olha o tanto de coisa que você deixou aqui. Tá, tudo bem. Expliquei sobre isso agora, eu entrei aqui, ó. Então repete isso aí que você falou. Entramos agora no conceito de desdobramento da função. Entramos agora no conceito de desdobramento da função qualidade.
O que podemos entender disso? Nada mais é do que uma metodologia que visa levar em conta o projeto do produto, tendo todas e as principais exigências do nosso consumidor, a fim de nós conseguirmos atendê-las e como suplantá-las então dentro da empresa. Como o nome próprio já diz, ele sugere a qualidade, né? Em função que primem pelos seus procedimentos e objetivos, que em cada estágio do meu ciclo de desenvolvimento de produto, desde a pesquisa, desde o desenvolvimento até a sua venda. Também temos o Coma Care, que ele seria o quê? Uma ligação bem próxima com o cliente e o meu fornecedor, com mais alto nível de proximidade. Eu tenho uma empresa e gostaria de fechar a parceria com o meu fornecedor para que ele repusesse todo o meu estoque, ou de matéria-prima, ou de embalagens, sem eu ter que estar me preocupando em fazer isso. Então, com esse sistema de Coma Care, eu consigo fazer essa ligação muito próxima com o meu fornecedor e sempre manter os meus estoques em dia, sem a minha empresa, sem a minha indústria, sem a minha organização ter que ficar se preocupando de uma maneira mais agressiva com isso. Também temos os sistemas flexíveis de manufaturas, que nada mais é um conjunto de máquinas de controle numérico interligadas por um sistema central de estoque e por um sistema automático de transporte. Sistema central de controle, tá? Enfim, o que nós podemos entender com isso? Eu tenho uma máquina apenas que ela vai controlar todo o meu processo de produção. O meu produto ele entra, é levado através de uma esteira que entra em uma máquina, realiza uma certa transformação. Essa transformação, esse meu produto que essa máquina irá transformar, será encaminhada novamente através de uma outra esteira que destinará ele para embalagem, enfim, para um outro procedimento. Então é isso que nós podemos chamar de manufatura integrada por computador. Também temos aqui o Bem Marketing, que nada mais é do que eu colocar dentro do meu setor cases de sucesso ou implementações bem-sucedidas que eu consigo através de outros setores. Pera, sobe. Se olhou pra mim dar risada, eu me atrapalho. Posso subir. Sobe pelo dedo. Tô tentando, aqui, Felipe, tô tentando, sobe não tá pelo subindo. Dedo, sobe aqui pelo dedo. Aqui, ó, minha filha. Vai. Trouxa. Temos também o benchmarking, que ele é o quê? Que eles são comparações do processo de um setor ou de uma organização em relação aos outros setores ou concorrentes diretos ou indiretos. Significa o quê? Que eu posso pegar uma ideia que está sendo aplicada de maneira positiva e que deu um resultado, que deu uma resposta positiva em outro setor da minha empresa ou até em uma outra empresa, pesquisá-lo e ver a disponibilidade de eu estar aplicando isso dentro do meu próprio setor, dentro da minha própria organização. Todos esses conceitos, eles são de grande validade hoje dentro de uma indústria, mas é muito importante também lembrarmos que os compradores, eles estão ficando cada vez mais exigentes e praticamente temos que estar customizando a nossa produção para podermos atendê-los da melhor maneira possível. E a busca por essa customização é o que definirá a sobrevivência da indústria do futuro. E temos algumas características, como por exemplo, manter a alta produtividade na forma de produção enxuta. Assim nós vamos garantir que esta produção ela tenha ferramentas de gestão táticas e estratégicas que elas devem estar intimamente ligadas com os objetivos da empresa. Tá? Vamos avançar então para o próximo slide para a gente conhecer quais seriam essas ferramentas. Nós temos aqui projeto de produtos e processos
O que seriam? Eles são desenvolvidos junto com os processos onde serão fabricados, pois, quando nós projetamos um produto e seus processos, temos que ter claro quais são os processos que a matéria-prima irá ser transformada, né, para gerar o meu produto final. Também a quantidade de pessoas e equipamentos necessárias e a função que cada uma dessas pessoas vai ter dentro deste processo. Enfim, nós temos que ter claro toda a logística de produção deste meu produto. Outro tópico bastante importante é o meu layout. As empresas, elas tendem a utilizar a estrutura da unidade fabril hoje dividida em várias células de produção, sempre maximizando o seu espaço, elevando o grau de automação e diminuindo assim todos os gargalos de produção que poderiam existir se essa produção ela fosse conjunta, ela fosse toda ela unida. É importante também nós mantermos a empresa ordenada para que ela tenha uma comunicação visual eficaz. Tomamos como exemplo o estoque físico de uma empresa. Se esse estoque bem organizado, podemos identificar o material existente nele com maior facilidade. Logo, nós vamos economizar mais tempo, iremos dispor deste funcionário que iria ter que ficar dentro desse meu estoque, fazendo a conferência desse material se ele estivesse todo desorganizado. Logo, isso se reverte em benefício para a empresa e, claro, não gera todo o custo de se ter um funcionário especificamente para este departamento, né? A fábrica ela pode ter ferramentas de gestão do conhecimento, que é o quê? Onde todos os colaboradores podem oferecer sugestões ao seu chefe de seção para estar proporcionando uma melhoria no desempenho da produção. Bastante importante também é a questão de respeitar os princípios ergonômicos de segurança e de bem-estar do colaborador, pois quem fará a nossa produção ser melhor sucedida é o nosso colaborador. Para garantir, então, esse desempenho da produção, não basta apenas ferramentas de cunho técnico. É muito importante levar em consideração o capital humano e seu comportamento, focalizando sempre a qualidade de vida dos nossos funcionários. É importante garantir sempre equipamentos que possam trazer tecnologia, qualidade e maior produtividade dentro das organizações. Outro quesito para se avaliar a produtividade é a escassez de recursos. Citamos, por exemplo, o racionamento de energia elétrica que ocorreu aqui no Brasil entre os anos de 2011 e 2012, que para a indústria gerou um custo muito grande, porque certas indústrias elas não têm um gerador próprio, logo mantendo a sua produção parada, isso gera custo, isso gera desperdício de materiais, e, enfim, se eu não produzo, eu não consigo estar agregando valor ao meu produto. Outra ferramenta também bastante utilizada dentro das empresas é a pesquisa e desenvolvimento, que ela auxilia na implementação de novas técnicas e analisa se essas tecnologias elas são possíveis de dar aumento em produtividade em médio ou a longo prazo. Agora, pensando numa abordagem mais gerencial, que talvez seja uma das ferramentas mais significativas, é o sistema de gerenciamento que as organizações utilizam. Essa ferramenta de gerenciamento é o que vai determinar hoje o sucesso ou o fracasso de uma organização. Avançando, então, em nossa aula, nós vamos ver aqui no próximo slide o sistema de produção básico nas empresas, que se resume, na verdade, na entrada de um produto, no seu processo de transformações e em sua saída. Temos aqui no nosso slide que todos os fatores que são as entradas, os inputs, do nosso
da nossa cadeia de transformação. Isso entra a nossa mão de obra, isso entra o capital, a energia, a nossa matéria-prima que nós vamos estar utilizando para fazer essa transformação. Muito importante aqui, nós ressaltarmos também a questão da informação, né? Que essa sim, ela passa por um processo de transformação melhor. Você coleta uma série de dados dentro da nossa produção, reverte ela em uma informação e transformamos ela então numa saída, né? Através da informação, que seriam os nossos outputs. Nada mais do que pode ser um produto, no caso de estar processando uma matéria-prima, ou um serviço, né? Em questão de alguma informação, na questão de venda, enfim. E essa minha saída de mercadoria, né, é o que vai chegar na mesa dos nossos consumidores, que a gente vai colocar então no meio ambiente. Se nós utilizarmos todas essas noções básicas no nosso dia a dia, nós iremos perceber uma melhora muito grande no nosso sistema produtivo e no nosso setor. E para mensurar essa melhora contínua, nós temos algumas técnicas que nós vamos estar utilizando. Nós temos um ciclo bastante interessante. Esse ciclo é o quê? Eu tenho um certo problema dentro da minha empresa. Então eu vou estar avaliando esta situação, né? Eu vou estar fazendo um planejamento para que essa solução ela possa ser resolvida. Através desse meu planejamento eu vou traçar algumas ações, algumas normas, para que eu possa aplicar isso dentro do meu processo produtivo e sim causar uma melhoria em toda essa minha cadeia. Se eu causar essa melhoria, eu vou ter que medir essa melhoria, vou ter que mensurar. Por exemplo, trabalhamos em uma indústria de parafuso e estávamos tendo que as dimensões deles estavam saindo errôneas, estavam saindo erradas, alguns maiores e outros menores. Então, eu avaliei esse erro. Olha, esse erro ele pode ser causado por quê? Talvez porque a minha máquina esteja moldando ele de maneira diferente. Então eu vou fazer um planejamento de como resolver o problema ou como dar uma manutenção para essa minha máquina. Dando esse meu planejamento, certo? Eu vou colocar esse meu planejamento em prática e averiguar se ele está melhorando ou não. Se ele está melhorando, eu vou ter que então fazer a minha medida da produtividade. Eu vou fazer uma coleta de vários parafusos e através dessa minha coleta eu vou fazer uma amostragem. Se esse problema ele foi resolvido ou se ele não foi resolvido. E para eu conseguir medir de uma maneira bem melhor essa minha questão de produtividade, a gente vai dar uma olhada então aqui no slide 8 para a gente estar vendo a fórmula que nós podemos usar para que isso seja resolvido. Bom, no slide 8 nós temos a seguinte coisa. Nós temos a minha produção total, o meu desempenho total. O que é que nós vamos fazer com esta fórmula? Eu vou fazer a medida da minha entrada e da minha saída, só que em dois momentos distintos. E nesses dois momentos distintos, você se atrapalhou toda aí. Você passou o slide que não era para passar. Você pulou aqui, ó. Tava em um lugar e você foi para o outro e abaixou no outro. Sim, só que aqui não tinha nada. Você começou a falar um monte de coisa. Eu vou saber onde que tá essas coisas que você tá falando? Você que não sabe do que você tá falando. Você que tá viajando. Eu saí fora daqui. Mas você tem que ir acompanhando aqui pelos slides. Por isso que eu pus slide aqui bem grande. Sim, mas já acabou os slides. Já. 6, Ó, 7 e 8. Eu tô no slide escuta, certinho. não. Enquanto eu tava aqui, antes de terminar aqui, você... Não, na hora que chegou ali slide 7, eu passei pro slide 7. Não passou. Tá louco, Felipe? Você que não sabe do que você tá falando. Você não passou, certeza absoluta. Se vira.
É, bem a sua cara mesmo. Nossa, Felipe, onde tá slide 7 eu pus Tá, dois. tudo bem, você se embananou aqui na hora de passar o slide, por isso que eu dei risada pra você antes. Ou vai dizer que eu Tá, não dei mas e daí? risada? Depois eu acertei. Tá, mas Só aí... que você tá falando não tem nada a ver. Mas aí eu já me perdi tudo aqui, já me embananei tudo. Se eu fiz uma sequência para seguir, se você me estoura Você que aqui... fez merda, em primeiro lugar, porque essa fórmula que já tava lá no primeiro slide. Não, não Por que tava, você tá pondo de não novo? tava. Tá sim. Sobe, quero ver se tá. Não, é diferente. Nossa, é a mesma É coisa. diferente. Só que lá tá escrito... Tá bom, volta ali pra eu terminar isso aqui logo, pelo amor de Deus. Eu não sei o que mais você Agora sobe que tá no slide 6. Agora vai pro 7. Para que todos esses processos eles possam ser realizados, nós contamos com a administração da produtividade. E para que isso aconteça, nós temos que seguir alguns passos. Vejamos então aqui no nosso slide. Nós temos nesse slide um certo ciclo. Esse meu ciclo ele vai da medida da minha produtividade, avaliação da produtividade, planejamento da produtividade e melhoria da produtividade. Como que eu consigo compreender esse slide de uma maneira melhor e mais eficaz? Eu tenho um determinado problema, né, que ele tem que ser avaliado. Vamos supor que nós trabalhamos então numa indústria de parafusos. Durante essa minha cadeia de produção, alguns parafusos estão saindo da minha máquina com uma dimensão errada. Então eu vou avaliar o meu problema e vou ver as possíveis razões que ele possa estar acontecendo. Através disso, eu vou fazer um planejamento da minha produtividade, vou fazer um planejamento, o que eu posso fazer então para resolver esse meu problema, traçando algumas ações e alguns objetivos para que eu consiga resolver ele da melhor maneira possível e sempre lembrando do meu just in time, claro. Quando eu fizer isso e eu ver que isso é possível aplicar dentro do meu processo produtivo para eu ter uma melhoria da minha produtividade, eu vou estar sempre atento para eu estar medindo, para eu estar avaliando, mensurando isso, se realmente a ideia que foi proposta para a melhoria ela está trazendo um benefício para a empresa. Então eu posso fazer uma coleta de diversos parafusos por uma amostragem para eu identificar se o tamanho deles estão sendo correto ou se não estão. Então isso que seria a minha medida da minha produtividade. Agora, avançando mais um pouquinho, vamos para o slide 8, que então nós iremos utilizar as noções básicas que nós tínhamos vistos até então, né? E nós vamos utilizar isso através de uma fórmula para que nós possamos medir a produtividade total, que nada mais é do que a nossa saída, né? E essa saída nós vamos medir ela em dois momentos. E, medindo ela em dois momentos, nós vamos dividir pelas minhas entradas, das quais também nós iremos medir em dois momentos distintos. Ok? Então, nós temos aqui a fórmula no nosso slide, que seria a minha produção total, que ela é igual à minha saída, meu output, dividido pela minha entrada, meu input, que vale lembrar que elas serão medidas em dois momentos distintos. Ok? Bom, chegamos ao fim dessa nossa primeira aula. Antes de me despedir, eu quero avisá-los que todas essas fórmulas têm aplicação prática em nosso material referência, que vocês vão ter acesso para este material através do ambiente virtual de aprendizagem, que é o aula que nós comentamos logo no início da nossa aula. Em algum caso de dúvida, se vocês não entenderem alguns dos slides ou alguns dos exercícios propostos pelo nosso material referência, vocês podem estar entrando em contato com cetese.tutoria@gmail.com e nós iremos então estar solucionando essas dúvidas a vocês. Ao final do capítulo também há uma série de exercícios que eles terão que ser
resolvidos e enviados através do nosso e-mail tutorial, que também é tese.tutoria@gmail.com, né? Gostaria de agradecer a todos vocês por estarem assistindo a nossa videoaula. Bons estudos e até a próxima aula. Nossa, você precisou vir aqui baixar pra falar bons estudos e até a próxima aula. Eu já tinha deixado certinho aqui no final. Não É só pra falar que você. Claro que tava. Eu Não. deixei certinho. Não. Eu deixei certinho ainda. Falei, já acabou mesmo, eu vou pra lá.